Botar aí. Então, vamos lá. O nosso assunto hoje que a gente vai conversar sobre os programas de pré-requisitos. Mas aí, antes de a gente entrar no tema, eu queria falar, não sei se vocês já estão sabendo, que teve uma revisão da FSC. Essa Vocês da ficaram versão, sabendo? né? Essa eu estou sabendo, sim. Então, tem uma A nova versão versão. 6, Isso, é a versão 6. Essa versão, ela foi publicada em abril deste ano. Porém, ela começa a entrar em vigor a partir de abril de 2024. Então, como que vai funcionar isso? Bem, vocês já fizeram a implementação, a gente está aí batendo na porta da auditoria. A auditoria de vocês, se ela for feita até maio do ano que vem, que acredito que a gente vai fazer ainda esse ano, né, com a graça de Deus, vai ser na versão 5, tá. tá? Aí, a próxima auditoria de vocês, que vai ser, né, daqui um ano a partir do... Né? Então, se for até dezembro, vamos supor que a gente vai fazer a auditoria em novembro, né? Então, vocês vão ter um outro ciclo de auditoria em novembro de 2024. Aí sim, essa nova auditoria já vai ser de acordo com a versão 6, tá? Então, a gente vai ter as auditorias da versão 6 vai começar 1º de abril de 2024. Então, todas as empresas que tiverem a auditoria nesse período, né, a partir de 1º de abril, já vão entrar na versão 6. Quem tiver antes, ainda vai ser até dia 31 de maio. Maio até 31, nem sei. Falei aqui, 31 de maio é versão 5, tá? Então, preciso me preocupar. Agora não, vocês não têm que se preocupar em nada agora. A gente vai fazer a auditoria, certificou? Aí sim, a gente tem que começar a fazer a revisão do novo ciclo de acordo com as modificações. Cris, o que que mudou? Mudou, assim, muitas coisas, não que mudou. Na verdade, ainda não tenho tantos detalhes, que eu vou fazer um curso melhor aprofundado, mas eu já andei lendo algumas coisas. E pelo que eu entendi, algumas coisas que ficaram mais criteriosas. Então, eu acredito que a gente vai ter que incluir algumas coisas, mas não mudar, né? Tem a parte ali de gestão de fornecedores, que eles botaram algumas mudanças, monitoramento ambiental, né? Que são aquelas análises que vocês fazem suave, né, que a gente faz. Tem uma questão entra ali algumas questões relacionadas a controle de qualidade, que envolve um pouco a ISO 9001, né? Então a gente vai ser cobrada a parte de controle de qualidade do seu produto, que antes, dentro da FSC, não tinha essa cobrança, que são os parâmetros dos produtos, as análises relacionadas ao produto. Antes a gente era muito focado em segurança de alimentos e contaminação. Agora também entra as questões dos parâmetros, né? Parâmetro de cor, parâmetro de peso, parâmetro de pH, se for o caso. O que vocês fazem para controlar o produto de vocês. Então entra também, né? Todos esse controle. Então são coisas assim que a gente vai ter que adicionar, né? Então a gente já está aqui junto com o nosso produto, né? Já está todo mundo ciente. Então a gente vai trabalhar para, né, no ano que vem a gente já ter o produto nosso aqui na Tempo já incluindo essas alterações para a gente poder fazer essas revisões e adequar aí as empresas que estão com a gente, que já são certificadas. Então não tem muitos detalhes assim ainda, né? Só para compartilhar aqui com vocês, vou botar minha tela aqui. No próprio site da... Deixa eu compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, né? Deixa eu só sair aqui. Ai, peraí. Ou mais alguém. Aqui. Essa modificação a gente consegue, estão vendo aqui, FSC, documentos do esquema FSC. Estão vendo, né? Essa nova versão da FSC, vocês conseguem pegar de forma gratuita dentro do próprio site da FSC, tá? Então, aqui, ó, veja todos os documentos do esquema. Então, vocês podem fazer baixar. Problema, é que é tudo em inglês. O que que eu fiz? Eu traduzi aqui no tradutor e tem uma versãozinha em português, porque eu não conheço muito inglês. Mas é algo que vocês podem fazer para vocês terem uma ideia, né? Eu até abri aqui, ó.
Essa aqui é a versão que eu traduzi. Não tá, não tá 100% traduzida. Quando a gente vai lendo, a gente vê que tem alguns errinhos, né? Porque é traduzida dentro do tradutor. Mas é aqui tudo que mudou, né? Já tem aqui dentro desse esquema, né? Tudo que incluiu. Então, foi incluído alguns requisitos adicionais a mais, e tem aí algumas modificações, inclusão de alguns itenzinhos para a gente fazer. Beleza? Então, só foi para a gente começar, não é o foco do treinamento de hoje, né? Como eu falei, eu ainda preciso me aprofundar mais para a gente poder fazer, né, futuramente um treinamento mais focado nisso. Já tem algumas empresas que estão fornecendo, igual vocês fizeram com a SGS, né? Já estão fornecendo treinamento de interpretação, de uso interno, né? Então, acredito que não seja algo para agora, tá, Kátia? Mas vocês podem programar para no início do ano que vem, né? Vocês já poderem fazer, pelo menos um de vocês aí, fazer essa atualização, né? Se programar para isso. Beleza? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Não tem apresentação hoje, hoje vai ser bate-papo, plataforma, e a gente vai conversando, tirando dúvidas. Vivian, bom dia, tudo bem? Você entrou aí, você está vendo, ouvindo? Tá com microfone, tá com câmera? Se não, só fala um oizinho no chat aí para saber se tá aí. Bem, vamos lá. Programas de pré-requisitos. Por que que eu trouxe esse tema hoje? Programa de pré-requisitos é a nossa base. A gente precisa, primeiro de tudo, deles para a gente poder, de fato, construir um plano HCCP e poder trabalhar com os demais requisitos da FSC. Por que que eles são a base? Porque nada mais, nada menos, eles são as boas práticas de fabricação, né? Ah, agora eu vi a Vivi ali, ela apareceu. São as boas práticas de fabricação, né? Porém, se a gente pegar a legislação, né, de boas práticas de fabricação, da vigilância sanitária, do mapa também existe, a gente vai ver que é bem parecido, né? Porém, os programas de pré-requisitos dentro da FSC, eles são um pouquinho mais detalhados, né? Tem algumas coisas que cobram mais em relação à segurança de alimentos. Mas quando uma empresa ela já possui as boas práticas de fabricação implementadas, quando a gente inicia um processo de implementação da FSC, isso torna-se muito mais fácil, porque já tem alguns controles, já tem algumas atividades sendo realizadas, né? Vou compartilhar minha tela aqui de novo, compartilhar a tela inteira, que eu vou abrir vários documentos assim, para a gente ver da onde que estão vendo aqui já, né? Esse documento que está aqui na tela, ela é a ISO 22000, versão 2019. Se a gente vai lá no item 8.2, ela fala dos programas de pré-requisitos. E aqui diz que os programas de pré-requisitos, eles têm que ser apropriados para a empresa, né? Tem que ser implementados, aprovados pela equipe de segurança de alimentos, né? Inclusive, a gente tem até que ter a prática de fazer as verificações de PPRs, né? Sempre anualmente, verificar se está tudo implementado, se está tudo certinho. E aqui dentro, no item 8.2.3, a ISO 9001, ela puxa a ISO TS 22002. Então, os programas de pré-requisitos não estão dentro da ISO 22000 e nem estão dentro do esquema FSC. A gente não vai conseguir ler eles aqui dentro. Mas aqui, eles vão puxar a ISO TS. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Programas de pré-requisito aqui dentro da... Ó, se vocês estão conseguindo ver, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Ele fala que a gente tem que seguir, né, dentro da FSC, as categorias de indústrias, elas são separadas, né, a categoria B, categoria C, e para cada uma dessas categorias a gente tem uma ISO TS correspondente, né? No caso aí de Soraya e Kátia, é a ISO TS 22002-4, né? No caso de outras empresas, por exemplo, a Vivian, que trabalha com o ingrediente, né? É a ISO TS 22002-1, né? E aí a gente tem essas classificações, né? Então, para cada
né, tipo de empresa, a gente tem a ISO TS, que tem ali alguma particularidade. Né? Aqui eu trouxe a 1 e a 4, né, que geralmente os nossos clientes aqui trabalham, né, com embalagens ou com a fabricação de alimentos, né? Então, eu trouxe as duas aqui, essa aqui é a 1 e essa aqui é a 4. Não vou me aprofundar na ISO, tá? Na descrição, mas é só para a gente poder ver a estrutura, o que que fala, né? Então, se eu pego a 1 aqui, tem a parte de ambiente, a localização, layout, estrutura, como é equipamento, como se tem laboratório. Aí entra a parte de água, ar, energia, comprimido, iluminação, descarte de resíduos. Se eu vou para 2000 para versão 4, eu tenho a mesma coisa, é a mesma estrutura. Fala de layout, fala da parte de utilidades, que é de água, ar, energia, descarte de resíduos. Enfim, a estrutura é a mesma. E isso aqui nada mais é do que as boas práticas de fabricação, né? Se a gente segue lá os POPs da vigilância sanitária, né, ou os PACs, no caso do mapa, inclui aí esses requisitos adicionais, né? Então, é um documento muito bacana para a gente poder, porque aqui, né, no programa de pré-requisitos, na ISO TS, de fato, a gente tem aqui as orientações, né? Por exemplo, paredes e pisos devem ser laváveis, possibilitar a limpeza, os ralos devem ser fixos e estar coberto. Então, tem aqui as orientações do que a gente deve fazer na nossa empresa. Né? Dentro da ISO 9001, da ISO 22000, a gente não tem esse detalhe. Né? Por isso que ela chama a ISO TS 22002. Então, quando a gente fala FSC, ela é um esquema mesmo, ela não é só o documento da FSC. Porque o documento da FSC, ele chama a ISO 22000 e ele chama a ISO TS, né? Então, são complementares. Então, a gente tem que ter esse pacote, esse combo completo aí. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Então tá, vou continuar. Qualquer dúvida, tá, gente? Vocês é só falar comigo aqui, interromper, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Então, beleza. Aqui eu só, né, abri aqui para a gente entender, né, da onde que veio esse negócio de PPR, porque a gente tem que fazer primeiro o que são, né, os programas de pré-requisitos, que são essas condições básicas de higiene que têm o objetivo de prevenir ou reduzir contaminação no alimento. Então, a gente tem que, é a base aí da nossa implementação. Trazendo isso para a plataforma, né, eu trouxe aqui, deixa eu só mudar aqui. Aqui, acho que é esse aqui. Vocês confirmam aí, está vendo a minha tela? Estão vendo? Alguém fala um ok, manda um joinha. Tá dando pra ver sim. Sim. Beleza. É porque eu estou compartilhando aqui os ecrãs diferentes. Aqui dentro da plataforma. Como que está definida a nossa plataforma? Quem já está com a gente, né, há um tempo, há mais de um ano, a gente que entrou agora, né? Eu tinha até falado com as meninas, estavam aqui. Eu tô com uma sinusite bem forte, então eu tô bem congestionada e tô tossindo. Então, de vez em quando eu vou tossir aqui e peço desculpa já de antemão. É, a gente tem a estrutura da FSC 22000. Né? Dentro dessa estrutura, a gente tem tudo que a gente precisa fazer para implementar, incluindo os programas de pré-requisitos. Nesse ano, a gente mudou um pouco a nossa plataforma. Então, quem entrou com a gente esse ano, não tem ninguém aqui que está nesse novo formato ainda, que está presente na reunião, a gente dividiu a plataforma em módulos, em níveis. Né? Então, aqui, eu já tenho aqui o nível 1, segurança de alimentos nível 1. Aqui dentro de segurança de alimentos nível 1, a plataforma, ela só inclui os programas de pré-requisitos. Ela não inclui a PPCC e os demais requisitos. Né? Por que a gente fez isso? Um minuto.
Ô, gente, vocês me perdoem, tá? O negócio tá feio aqui. Mas vamos lá. Como eu falei, né? Eu vou ficar toda hora parando. É, Então, a gente tem essa estrutura. Qual foi o objetivo, né? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim, né? Sim. É, Deu uma crise de tosse agora, tive que parar a câmera, senão vocês vão ficar vendo aqui, eu sofrendo. É, a gente fez essa mudança, por quê? Para a gente poder, entrou aí a validação, né, dentro do nosso esquema de certificação. O que seria isso? A gente faz a implementação dos programas de pré-requisitos, faz tipo uma auditoria nos programas de pré-requisitos para a gente ter a certeza que está tudo implementado. Isso é uma garantia para vocês, né, para quem está nesse novo formato. Porque a gente vai conseguir fazer exatamente por partes, né? Mas, assim, o conteúdo ele é o mesmo, tá? Então, por exemplo, quem está já entrando aí na reta final de certificação, é, quando voltarem, né, continuarem aqui com a gente para o ano 2 para essa revisão do FSC, provavelmente já vai entrar nesse esquema aqui, onde a gente vai fazer por níveis, né? Então, finalizou programas de pré-requisitos, validamos e vamos para o nível 2 que é o HCCP. Finalizou o HCCP, validamos e vamos para o próximo nível, nível 3 que já é a parte mais relacionada aos requisitos adicionais da FSC. Né? Mas a estrutura, né, ela é a mesma. Né? Além disso, nesse novo formato de módulos, a gente tem outros módulos voltados para a parte de planejamento estratégico, para a parte de gente e cultura, né, de recursos humanos, e para a parte de marketing e vendas, e também a parte de governança administrativa, que envolve a parte de compras, suprimentos, infraestrutura. Mas também não é o caso aqui nosso hoje. Né? E aqui a estrutura da FSC, a gente tem também, já começa aqui pelos programas de pré-requisitos. Então, a gente só separou de modo que a gente valide, né, que faça essa escadinha aí, vai validando módulo a módulo. Né? Até porque tem clientes, alguns clientes nossos, que procuram a gente só para o HCCP, né? Outros só para BPF. Então, a gente já separou exatamente para atender, né, essas demandas. Bem, considerando a estrutura, né? Eu vou usar aqui dentro da FSC, que todo mundo que está aqui comigo trabalha dentro dessa estrutura de produto, né? Então, a gente inicia, a gente separou o programa de pré-requisitos em 3, né? Para ficar mais leve, né? Porque imagina, a gente pega uma fase só e tem aquele 1 milhão de programas de pré-requisitos, né? Então, a gente fez essa divisão de modo que a gente vai fazendo de forma mais leve, graduada e aos poucos, tá? Então, vou passar aqui um pouquinho pelas as fases e a gente vai batendo um papo sobre essa questão. Bem, aqui a gente tem... a gente sempre inicia com a parte da importância da equipe de segurança de alimentos aqui dentro dos programas de pré-requisitos, porque isso vai ter que ser validado por essa equipe, isso vai ter que ser acompanhado e verificado por essa equipe, né? Então, a gente sempre inicia aqui a fase falando sobre fazer a reunião com essa equipe, definir o coordenador, né? Porque a partir daqui, a ESA, né, a Equipe de Segurança de Alimentos, ela tem papel fundamental em toda a implementação, né? Dentro mesmo aqui da estrutura da ISO 22000, ela sempre fala aonde que a ESA entra, né? Digamos assim, né? E a parte de programa de pré-requisitos fala, né, que tem que ter essa parte de verificação da ESA, tá? Bem, aqui. Bem, quando a gente inicia um projeto de FSC, a gente precisa fazer a parte relacionada à verificação do ambiente de trabalho,
Então, geralmente, a gente inicia com uma auditoria de diagnóstico. Nessa auditoria, o objetivo é a gente verificar a estrutura da empresa. Né? Acredito que todos vocês tenham passado. Né? Eu acho que eu não fiz de ninguém aqui que está, porque eu entrei depois e do CAL quem fez foi a Thaís, né? Mas acredito que todos vocês tenham passado por esse momento, que seja uma auditoria presencial ou a gente consegue fazer também de forma remota. Né? Então, a gente inicia os programas de pré-requisitos com a auditoria exatamente para a gente poder ver como que está a estrutura da empresa, a parte física mesmo, porque isso interfere, né? Tanto no que diz respeito a atendimento à legislação, a legislação local da vigilância sanitária ou do mapa, e também aos programas de pré-requisitos. Então, a gente tem que começar por essa parte para a gente poder ter tempo para fazer os ajustes enquanto a gente vai ali implementando a parte documental, a parte mais teórica, né? Então, a gente verifica a questão de piso, parede, teto, se tem barreira sanitária, como que é superfície de equipamentos, como que é o layout, se tem parte ali para o funcionário vestiário, algum lugar para ele se alimentar que é separado da área de produção, banheiro, se os banheiros estão equipados conforme, né, o adequado, com vaso sanitário com tampa, lixeira com tampa, sabonete, enfim. Tudo isso pensando na higiene do local, né? Então, a gente sempre faz essa auditoria. Então, a gente inicia a plataforma, inicia essa fase com essa auditoria. A gente tem que fazer, por quê? Né? Já faz parte aqui do cronograma, porque a gente tem que ter tempo hábil para fazer as modificações. Inclusive, isso é um fator até decisivo para muitas empresas, né? Eu tive um cliente, por exemplo, que iniciou com a gente, ele não sabia, né, da grandiosidade que é implementar uma FSC, e ele é de uma empresa que beneficia gergelim. Então, é um galpãozão bem simples, bem rústico. Então, a quantidade de adequação que eles tinham que fazer era absurda. Por quê? Porque quando a gente, principalmente nessas empresas de origem vegetal, né, de grãos, é bem rústico mesmo, né? Não tem esses cuidados. Mas quando a gente vai fazer para dentro de uma FSC, de uma norma de segurança de alimentos, os cuidados têm que ser o mesmo para uma empresa aqui.
Voltei, gente. Desculpa mais uma vez. Vou tentar finalizar essa parte do programa de pré-requisitos 1, pelo menos hoje. E os demais a gente faz no próximo mês, tá bom? Próximo treinamento eu vou falando dos demais. Até porque o tempo também não acredito que não vai ser a favor de fazer todos hoje. Mas vamos lá. Então, a gente faz essa auditoria, envia o relatório para vocês e aí a gente pede para que vocês façam um plano de ação, né, de modo que vocês tenham tempo, né, hábil ali para se programar essas alterações. Beleza. Bem, isso é apenas um plano de ação. Então, a parte relacionada à infraestrutura, né, a gente não vai trabalhar nada nesse momento, só o plano de ação e vamos acompanhando isso até o final. E a gente inicia a parte de fato de procedimento, né, que requer uma informação documentada com a higiene pessoal e instalações para funcionários, né? Bem, o que é importante aqui dentro desse procedimento? A nossa estrutura aqui, ela já fornece o que é obrigatório, né, perante a ISO-TS, perante a legislação, né? Mas é óbvio que toda empresa ela tem ali a. Vocês estão vendo o procedimento ou vocês estão vendo a tela da plataforma? Nada, na tela em branco. Olha a plataforma. Tá. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentar. Apresentar tudo. O ecrã inteiro. Fica melhor, que aí tudo que eu vou mostrando aqui vocês vão ver. Tá vendo aqui agora? Sim, agora a gente já vê o procedimento. Isso. Então aqui a gente já tem essa estrutura, né? Que tem aqui todas as os itens que a gente precisa de fato informar e também quais são as orientações dentro de cada um desses itens. Então, é o caso apenas da empresa fazer a adequação. Algumas coisas não condiz com a realidade, então a gente tem sempre que ter uma atenção quando a gente vai olhar um procedimento pronto e fazer a leitura e verificar, não, isso aqui na minha empresa não é assim, não tem como fazer, e aí vai passando isso para mim, e a gente vai sempre adequando isso para a realidade de vocês, de modo que também atenda à legislação, né? Então, pode ser o caso de, ai, nossa, o meu uniforme é uma camisa de botão. Poxa, a gente não pode com botão. Então, a gente vai ter que mudar, porque botão é um item que não tá, ali na legislação fala que não pode ter botões, nem bolso na parte de cima, exatamente pelo fato de, vou guardar uma caneta, pode cair, o botão pode soltar. Então, tem algumas modificações que a gente precisa fazer, né? A parte de higienização das mãos, né? O que é importante em relação à higienização das mãos? É ter um local de limpeza das mãos ali de fácil acesso, né? Da produção. Então, o que adianta eu ter ali a produção, ter uma pia de higiene, né? No caso para fazer a higienização das mãos, mas lá fora, lá no banheiro, né? Então, mas eu já recebi isso. Não, mas tem no banheiro, do banheiro eles entram. Mas ter a pia no banheiro, tá no banheiro, então a gente tem que ter, né, pelo menos uma pia ali na entrada da produção, de modo que seja caminho obrigatório para o colaborador passar ali e lavar a mão. Tem que fazer esse trabalho de conscientização, entrei na produção, não importa onde eu vou lavar a mão, né? E sempre fornecer sabonete, né, inodoro, né, de preferência esses bactericidas, né, enfim, mas sem cheiro. E o álcool gel, né? Com a pandemia, o álcool gel veio para ficar, mas não era até então obrigatório se você usa um sabonete bactericida, né? Mas a junção dos dois seria aí o ideal, tá? Então, aqui, né, nesse programa de pré-requisitos, a gente fala de uniforme, né, vestuário, asseio pessoal, né, como que deve ser, questão de uniforme, utilização de touca, e também de comportamento, né?
do que não é permitido, o que é permitido, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, essas orientações, elas são fundamentais. O colaborador entrou, ele já tem que saber disso. Não pode usar adorno, eu tenho que ter meu cabelo preso, não posso usar esmalte, meu tem que estar curta, não posso ter barba, né? Então, isso entrei na empresa, preciso saber dessas regras, né? Os funcionários precisam saber, né? E em conjunto com o comportamento, com o asseio, entra a questão da saúde, né? Que é obrigatório ter os exames, né? Dependendo do tipo de trabalho que o colaborador faz, são exames mais minuciosos, exame de sangue, fezes, urinas, outros são exames, né? Só os exames mais básicos. Então, essa questão do PCMSO, ela precisa existir, precisa ser seguida, né? Exame admissional, periódico. Então, é nesse procedimento que a gente fala sobre isso, né? Toda essa questão envolvendo a pessoa, as pessoas, o que é importante a gente ter cuidado em relação aos nossos colaboradores. Por quê? É a principal via de transmissão de micro-organismos, são as pessoas, né? Então, a gente tem que estar ligado na saúde, né? Vamos supor, eu estou aqui no computador, estou tossindo pra caramba, mas eu estou aqui na frente de um computador. Mas e se eu fosse uma manipuladora? Se eu tivesse, né, ou eu ia ter que pegar um atestado, dependendo do que eu tenho, né, se for algo viral, contagioso, ou eu ia ter que estar com uma máscara, né? Então, a gente tem que ter essa proximidade com os colaboradores, eles têm que estar cientes de problemas de saúde, corte, enfim, tem que chegar até vocês para vocês tomarem a providência. Ou afastar o colaborador daquela função, ou, né, botar em outra função, ou mandar para o médico para ele pegar um atestado, enfim, para avaliar. Então, essa parte de colaborador é o primeiro programa de pré-requisito aqui que a gente trabalha exatamente porque é um dos mais, todos são importantes, né? Mas eu considero a parte de manipuladores muito, muito, muito crítica dentro de uma indústria de alimentos. Então, a gente tem que conscientizar e trabalhar com isso de forma minuciosa. Então, aqui a gente trabalha com isso, a gente fornece também o folhetim de higiene das mãos, né? Todo, né, é obrigatório, né, ter ali na pia de higienização de mãos a forma correta de lavar, ter essa orientação. Beleza? Bem, falando de pessoas, a gente inclui uma pesquisa de satisfação, né? Isso para ISO, né? Dentro da ISO, a gente tem que ter a pesquisa de satisfação interna, né? Para a gente poder ver como é que está, entender ali se tem algum ponto de insatisfação, quais são os pontos de insatisfação. E a questão da insatisfação, ela vai muito no, em direção ao que a gente chama de food defense, food fraud, né, que é um dos programas ali de pré-requisito. Na verdade, food defense e food fraud entra como requisito adicional da FSC, né? Porque se a gente tem colaborador insatisfeito ali com alguma coisa, é um risco desse colaborador poder fazer algum mal para a empresa, né? E usar ali os produtos, né, ali a área de produção para isso. Então, é importante fazer esse acompanhamento, verificar, sempre tem um colaborador ou outro que é mais difícil, né? Que, enfim, influencia negativamente outros, né? Não sei se acontece isso na empresa de vocês, mas eu já trabalhei em empresas onde tinha pessoas insatisfeitas e que era difícil e contagiava, né? O pessoal. Então, a gente trabalha com a pesquisa de satisfação para poder enxergar os pontos de insatisfação e tentar trabalhar de forma a reverter isso e a gente não ter um problema relacionado principalmente a food defense e food fraud. Então, uma coisa puxa a outra. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tá entendendo? Alguma dúvida até aí? Então, ok aí. Seguindo. Bem, um outro item é a parte de água e energia, né? É até um requisito aqui, que é a parte de utilidades, que em alguns lugares a gente chama aí
de utilidades, né? E o que que é importante aqui? Deixa eu abrir aqui. Água e utilidades. Deixa eu perdi aqui. Quando a gente pega esse procedimento, a gente tem que tomar um cuidado em relação à fonte da água, do ar e da energia. Então, aqui vocês precisam descrever da onde que vem a água, como é feito o tratamento dela, se é tratada daí, se é tratada na concessionária de água ali do seu município. E vocês fazem controle? A água faz parte do seu. É uma matéria-prima? A água é matéria. Quando a água é matéria-prima, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? A gente precisa fazer acompanhamento da potabilidade da água. Tem uma resolução, eu não sei ela de cabeça, se alguém souber aí pode dizer, que ela fala sobre a potabilidade da água, né? Tem que fazer análise completa, pelo menos anualmente. Envolve também a parte de limpeza de reservatório de água. É obrigatório fazer limpeza de caixa d'água, independente se a água faz parte ou não do meu produto. Porque a água a gente usa para beber, para higienização. Então, vocês têm que garantir que ela esteja potável, apta. Então, dentro desse procedimento, a gente descreve a questão do fornecimento da água, da limpeza da caixa d'água, né, e também das análises de água, né, como que é feita a frequência. Em relação a ar, Patrícia está aí? A gente tem, né, muita questão do ar aí na empresa da Paty, né, Paty? Sim. Que é a matéria-prima da Paty, né? Então, o que que a gente precisa? A análise do ar, ambiente. A gente utiliza o ar para quê? Empresas utilizam como ar comprimido. Tem a questão, tem uma resolução A9 que fala sobre ambientes climatizados. Então, quem trabalha com ar-condicionado tem que obrigatoriamente fazer análise do ar. Então, assim, é fazer uma análise. Não faz parte da minha matéria-prima? Ótimo, não tem que fazer nada relacionado à matéria-prima. Mas é ambiente climatizado? É requisito legal. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui, não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando requisito legal, requisito legal. E aí entra naquela parte do acompanhamento de requisitos legais, né? Que a gente sempre sugere que vocês contratem uma empresa específica que tenha ali advogados, pessoas, né, especializadas em interpretar e entender leis, né, de modo que vocês sigam essas leis. Então, dentro dos programas de pré-requisitos, já entra os requisitos legais. É inerente aqui ao processo, né? Eu falei que tem a legislação da água, tem a do ar, né? Em relação à energia, é mais relacionado a fornecimento de energia elétrica, essas coisas, né? Então, é um ponto de muita importância. É entender, né? O que que entra em contato com o meu produto diretamente, né? Se não entra em contato, eu vou ter que fazer as análises ali básicas para atender a legislação. Se entra em contato, hoje eu tenho que fazer uma análise mais minuciosa, né? Com mais cuidado, mais completa, numa frequência maior, já que é um ingrediente.
Voltando. A cada 15 minutos, eu tô aqui contando, a cada 15 minutos me dá uma crise. Mas tá bom, vamos finalizando. E aí, né, quando a gente fala de análises, isso tem que ser registrado, tá? Então, qualquer tipo de análise que a gente faz dentro da empresa, a gente tem que ter um planejamento, né? Um plano e a gente fazer esse acompanhamento, né? Para a gente verificar como que está a qualidade da água e do ar, né? Então, é muito importante a gente fazer esse registro. Não apenas receber o laudo e, tá bom, né? Recebi o laudo. Mas ter a prática de fazer um compilado dos resultados para a gente poder acompanhar, para verificar como que está, se tem alguma mudança, se houve alguma mudança, por que que mudou, né? Fazer esse acompanhamento. Beleza, gente? Até aí? Beleza, né? Então vamos. E aí a gente entra nesse bonitão aqui, que é a parte de prevenção da contaminação cruzada, que dá o que falar, né? Porque aqui dentro a gente inclui o requisito adicional de contaminação do ambiente, que é o monitoramento ambiental, né? Dentro desse procedimento aqui, a gente inclui esse requisito adicional, porque tem tudo a ver com a contaminação cruzada, né? Então, aqui é onde a gente entra com o plano de monitoramento de contaminantes, né? Aqui a gente trabalha com todos os tipos de contaminação, é claro, a química, a física e a biológica, e também com alergênicos, e a gente inclui a parte do monitoramento ambiental, que é um requisito adicional da FSC, né? Que a gente fornece aqui uma sugestão de metodologia, de ferramenta para fazer o zoneamento das áreas, de modo que a gente consiga se planejar a fazer as análises relacionadas às suas superfícies de contatos, né? Então, a gente trabalha com zoneamento, zona 1, que é a superfície de contato direto com o produto, né? Aquilo que encosta, e aí a gente vai mudando de zona conforme a superfície vai se distanciando, né? E aí a gente faz uma matriz de perigo, né? uma análise de perigos relacionado à contaminação por superfície. Sai um pouco ali do plano da PPCC, né? A gente olha ali para a questão de contaminação do ambiente, né? Principalmente no que diz respeito à limpeza, se tem alguma dificuldade ou não, né? Então, aqui a gente tem fornece essa metodologia, né? E o que que é importante, né? A partir dessa metodologia, a gente vai para as análises de SWAB, né? Que são geralmente as mais comuns feitas para a superfície, né? Para a gente poder conhecer o nosso ambiente. Então, por que que a gente faz esse zoneamento? Para a gente ter prioridade, né? Zona 1 é quem tem contato direto, então é a minha prioridade. Então, eu vou planejar análises periódicas para cada zona, né? Considerando a zona 1 prioridade, né? E provavelmente é aquela que eu vou ter que fazer com mais frequência. As demais que têm contato, né? Por exemplo, a zona 4, geralmente não vou nem fazer análise, né? Se eu ver que aquilo não vai ser um perigo, né? Para o meu produto, né? Então, o monitoramento ambiental, ele é um requisito adicional. Teve alguma mudança nele nessa nova versão? Se eu não estou enganada, cadê que eu tinha uma anotaçãozinha? Mas eu acho que é mais relacionada para patógeno, vai ter alguma coisa ali mais relacionada, mais direcionada a patógeno, né? E aí vai ser algo mais que vai pegar um pouquinho mais detalhado, mas ele houve uma mudança nesse requisito, tá? Mas é muito importante. Então, dentro desse PPR de contaminação cruzada, o que que a gente tem que olhar? Pontos de contaminação física. O que que eu tenho na minha produção que pode ser um contaminante físico? Isso pode incluir partes soltas de equipamento, pode incluir vidros acrílicos em alguma parte do equipamento que pode quebrar, né?
Então, dessa parte de perigo físico, a gente trabalha com material quebrável, né? Tem que fazer o acompanhamento de tudo que pode quebrar aí dentro da empresa para verificar se não tem nada que pode vir a ser uma contaminação. Então, a parte de material quebrável, ela é obrigatória. E também o que a gente utiliza na rotina, a caneta, né? Se utiliza grampeador, alguma coisa, isso de preferência não ter ali dentro da área de produção, né? Contaminação química, se por acaso tiver, né, algum produto químico, produto de limpeza, né, que sempre tem, então a gente também tem que ter esses cuidados. A parte microbiológica entra no monitoramento ambiental e alergênicos é muito importante, né? A gente teve aí, acho que foi com vocês, né, Soraya? Que elas passaram para a auditoria e o auditor aconselhou, né, sugeriu a incluir também a questão da alimentação dos colaboradores, né, que não é algo que a gente controla, né? Então a gente tem que ter os cuidados relacionados à parte de pessoas, né? Então tem que incluir ali, ter um lugar adequado para alimentação, separado da área de produção, fazer esse trabalho de conscientização com a equipe, né, de modo que, fiz minha alimentação, vou fazer minha higiene antes de entrar na produção, né, e, às vezes, até fazer uma análise suave no próprio uniforme, no colaborador, né, uma vezinha ali, colocar no seu planejamento no ano, para verificar como que está essa questão de contaminação por alergênicos, né, porque a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando o alimento, né, o que a gente produz, não tem alergênicos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e trabalhar, né, de modo preventivo com isso também. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? E aí, para finalizar, né, essa parte dos programas de pré-requisitos, a parte 1, a gente entra com o procedimento, o PPR, de armazenamento e transporte, né, que também inclui ali cuidados na rotina de armazenamento e transporte. O que entra de importante, né, dentro do procedimento de armazenamento? Como que é a minha área de armazenamento, né? Como os produtos são armazenados, deixar afastados da parede, deixar aquele espaço de circulação entre eles, né? A limpeza do local. Aí entra a parte do transporte, a gente tem que fazer a verificação do transporte, né, do caminhão, do veículo que vai fazer esse transporte, também tem que ser adequado, né, tem que estar ali com a higiene em dia, as condições físicas, né? Então, esse procedimento, ele puxa ali o checklist, né? Checklist de carregamento, né, ou de recebimento, é o mesmo que a gente utiliza, de modo que o que eu estou recebendo? Está vindo de uma maneira adequada? O transporte que está trazendo minha matéria-prima está adequado? Né? Ele é específico para carregar uma matéria-prima de produto de alimentos? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Isso é gestão de fornecedores, uma coisa puxa a outra, né? Os fornecedores, eles têm que atender a esses requisitos para poder também atender a gente. Não adianta eu ter todo o cuidado dentro da minha empresa se minha matéria-prima vem num caminhão velho de madeira, todo, né, todo lascado, todo feio, todo aberto, todo sujo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? E uma outra questão importantíssima dentro de uma parte de armazenamento e transporte é temperatura e umidade, caso, né, for aplicável aí para o produto de vocês, né? De ter esse controle de temperatura. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tá dando aqui a nossa hora, né? Sim, queria ouvir, conversar, só eu falei, fiquei tossindo aqui para vocês. Ficou claro? Gostaram, não gostaram? Tô achando legal fazer isso todo mês? Ó, eu tenho um comentário para fazer, porque assim, né? A Cris sabe que, assim, pelo menos nós que somos de um universo totalmente diferente, né, da parte de alimentos em si, né? É que a gente produz gases que vão ser usados para uso em alimentos, né? Aham.
Então, é um processo totalmente diferente. Infelizmente, a norma, a gente não tem um adendo específico, né, para gases, ou seja, então a gente tem que entrar dentro de uma mesma, tem que atender, né, um requisito, o mesmo Paty, requisito. e teve a alteração, nem falaram de gases, né? Nem incluíram gases, né? E assim, a gente tem que atender o mesmo requisito que uma empresa que faz leite segue a criticidade, né, disso, né, segue o mesmo. Então, assim, tem sido assim, essa dificuldade, embora o nosso processo é muito mais simples e muito mais fácil, né, do que não tem tantos critérios aí quanto uma empresa mesmo de alimento. Então, tem sido assim um aprendizado muito grande para a gente. Essas reuniões que a Templo tem, né, fornecido, não só de segurança de alimentos, mas de outras normas também, tem ajudado bastante, né, para a gente ir pegando os pontos. E eu tô aqui, tá, Cris, no HCCP, não esqueci não. Tô Pois mexendo é, aqui. volta para mim, é. Ah, é legal, legal isso. É um desafio mesmo aí, trabalhar aí com a Paty, né? A gente tá aí aprendendo junto e a gente vai tá dando tudo certo, já tá quase lá, né? Porque realmente é um universo um pouco diferente, né? Dentro até mesmo da norma, né? Mas, gente, é isso. Peço, assim, desculpa, né, por estar assim hoje, mas, enfim, já tô melhor. Ontem eu tava, não existia. Ontem eu tava bem mal, mas hoje eu consegui, né, por mais que eu parei algumas vezes, e agradeço vocês aí pela compreensão e por não ter saído, ficado aqui comigo. E no mês que vem a gente tem, então provavelmente eu vou continuar com os programas de pré-requisitos, né, porque são muitos, então tem muitas coisas aí importantes a gente conversar. E é isso. Agradeço a presença de vocês. Hoje, mais tarde, vai ter a treinamento de gestão e estratégia, parte de gestão e estratégia, né, planejamento estratégico. Para quem quiser participar, tem um link lá também, no e-mail que eu mandei para vocês, né? E também a Dani colocou lá no grupo. E é isso, gente. Agradeço. Boa semana e resto de semana pra gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem procurar, chat, chamada, celular, e a gente vai se falando, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada, Ok, gente. tchauzinho, melhoras. Obrigada. Tchau, tchau.